Aula de Direito do Trabalho. Hoje nós vamos falar um pouquinho, gente, sobre empregador, tá? Vamos falar um pouco sobre o empregador e sobre as empresas. Quem é que contrata, como, né, quais são os direitos do empregador, porque não é só empregado que tem direito, o empregador também tem direitos, tem deveres, né? Exerce alguns poderes ali na sua empresa, e nós vamos falar um pouquinho disso, tá? Vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre o conceito de empregador. Gente, espero que vocês estejam aí com a CLT, tá? Na mão. Se não tiverem aí, busquem na internet ali o artigo 2º da CLT, onde ele define o que é ser empregador, tá? Ele diz lá que considera-se empregador a empresa, pode ser individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, né, assalarias e dirige a prestação pessoal de serviços, tá? Ou seja, este ente, né, ele é um ente, ele vai admitir, ele vai contratar, fazer uma contratação, né, do empregado, ele vai assalariar, ele vai pagar por essa prestação de serviços e ele vai dirigir esse contrato de trabalho. Ele tem o poder diretivo relacionado a esse contrato de trabalho, tá? Então, gente, coloquei até ali no material de vocês, para um conceito mais atual de empregador, ele é uma pessoa física ou jurídica que assume os riscos da atividade econômica, né, que ele está inserido, ele admite a salaria e ele vai dirigir, então, essa prestação pessoal aí desse serviço, tá? E, como contraprestação, ele vai pagar esse empregado, tá? Gente, o empregador, ele possui também algumas características, tá? As características dele, então, como o próprio artigo já diz, olha lá, foi bacana. Vai perguntar ali para vocês qual é as características do empregador. Você vai dizer assim, que ele tem a característica da admissão, porque ele admite o empregado, né? Do salário, porque ele assalaria esse empregado, e de direção, que é uma outra característica dele, que ele vai dirigir, como eu já falei para vocês, tá? Ele, empregador, ele tem poderes, tá? E nós vamos agora falar um pouco sobre cada poder desse empregador. Gente, o poder do empregador, ele é de direção. A direção, gente, o que ele vai fazer? Ela é uma faculdade, né, que é atribuída aí ao empregador. Ele vai determinar, então, como que a atividade do empregado ela vai ser feita, tá? Por quê? Vai ter um contrato de trabalho, depois nós vamos ver lá em contratos, né, de trabalho, a gente vai ver que vai ter um contrato e ali vai estar especificado o tipo de serviço que ele quer desse empregado, tá? Esse poder de direção do empregador, gente, ele é dividido em três outros poderes, tá? Então, nós vamos ter ali poder de direção, lá em cima, aí ele vai fragmentar em três, que é o poder de organização, o de fiscalização e o poder disciplinar. O de organização, gente, o que o empregador vai fazer? Ele vai organizar essa atividade do empregado, tá? Ele vai dizer como que o empregado vai ter que atingir as metas, como que vai ser a atividade desse empregado ali naquela função para a qual ele foi contratado, tá? Gente, o poder de fiscalização é um poder tão importante. Se vocês soubessem como o empregador tem responsabilidade na fiscalização da empresa, é assim, ele vai, então, fiscalizar como esse empregado está exercendo essa atividade. Inclusive, um dos poderes de fiscalização do empregador, a gente vai ver lá na frente, quando a gente for estudar sobre insalubridade e periculosidade, é o empregador, gente, que tem que fiscalizar se o empregado está usando aqueles equipamentos todos de proteção. Porque se o empregador ele não fiscalizar corretamente, ele é punido por isso. Tá? Vejam bem a responsabilidade que o empregador tem perante ali o seu contratado. Bom? Outra coisa que ali, que eu coloquei ali, que no poder de fiscalização também, gente, ele vai fazer o quê? Vai ter que instalar cartão ponto quando é uma empresa que tem mais de 10 empregados, depois a gente vai ver isso, né, com o decorrer aí das aulas, tá? Vai ter que ter esse controle de jornada, né, dos empregados. Ele vai ter que fazer revista, né, no empregado, se a empresa, né,
as normas da empresa assim exigirem, tá? Eh, e vários outros tipos de fiscalização, depois eu vou comentando com vocês conforme aí a gente for estudando todas essas matérias desse nosso direito do trabalho 1, tá? O poder disciplinar, gente, também é um poder muito importante, por quê? Porque o poder disciplinar é quando o empregador, ele possui, então, essa liberdade de impor ao empregado algumas sanções, tá? Porque o empregado, ele não pode entrar no ambiente de trabalho e fazer o que ele bem quiser. Vocês sabem disso. Eu creio que a maioria de vocês trabalha e sabe como a gente precisa seguir as normas da empresa, tá? Então, esse poder de disciplinar do empregador, ele é muito importante. O que ele vai fazer, gente? O empregador, ele vai usar esse poder para aplicar algumas sanções. Essas sanções, elas são as seguintes. Elas podem ser uma advertência, elas podem ser uma suspensão, despedida por justa causa e eu não coloquei no material de vocês podem anotar aí, existem empresas que também aplicam multa. As empresas que aplicam multa, geralmente são aquelas empresas que contratam atletas, tá? Atletas profissionais. Por quê? A empresa ela não quer mandar embora esse atleta, porque ele é um atleta que rende para ela. Mas se ele, por exemplo, não obedecer algumas regras dessa empresa, ele pode ser multado, tá? Aí isso aí vai estar no contrato dele, tá? Estou dando um exemplo para vocês ali que o atleta profissional é um empregado que ele pode sim sofrer esse tipo de sanção que é a multa, tá? Gente, a advertência, eu sei que vocês tem algumas dúvidas. Muitos alunos perguntam para mim, professora, mas quantas advertências o empregado tem que ter para ele ser mandado embora? Gente, isso também é uma coisa bem subjetiva, tá? Tem empresas que dão várias advertências para o empregado e acabam não mandando ele embora. Depois da advertência, eles suspendem, tá? São mais flexíveis. Enquanto que tem empresas uma advertência, se o empregado sofreu uma outra advertência, né, sobre a mesma sanção, ele pode ser, sim, mandado embora por justa causa. Depois ele vai ter que discutir isso lá na Justiça do Trabalho, se essa despedida por justa causa, ela realmente é válida, tá? Mas, geralmente, as empresas, elas aplicam 3 advertências, tá? Para depois, então, se surgir uma quarta aí, sanção do empregado, ela pode mandar ele embora por justa causa, tá? Então tem que ter ali, pelo menos, é o usual, tá? Umas 3 advertências que falem sobre o mesmo assunto. Entendam, não pode ser, por exemplo, uma advertência por mau procedimento, não pode ser uma advertência por desídia, tem que ser assim, 3 da mesma espécie, tá bom? Bom, temos a suspensão, tá? Que está lá no artigo 474 da CLT. Ela tem ali um efeito financeiro, gente. Por quê? Porque através da suspensão, gente, o empregado ele vai perder esse dia de trabalho. Então, nesses dias que ele tiver suspenso, ele não vai receber o salário, tá? Temos também, gente, a despedida por justa causa. Tão falada, tão, né, discutida essa despedida sem justa causa. Ninguém quer ser despedido por justa causa, nunca. Porque o empregado ele se sente mal, ele fala que mancha isso, né? Psicologicamente, porque isso não pode ter na carteira, tá? Já adianto a vocês que o empregado ele nunca pode ter uma anotação na carteira que ele foi dispensado por justa causa, tá? Então, a despedida por justa causa, gente, ela é também uma das sanções que fazem parte desse poder disciplinar do empregador, tá? Eu queria que vocês abrissem a CLT para a gente dar uma olhadinha na despedida sem justa causa. Desculpa, por justa causa. Vamos lá. Lá no artigo, gente, 2 da CLT, nós temos ali um rol, tá? Que determina ali quando que o empregador ele pode mandar o empregado embora, tá? Isso aí está bem, bem objetivo ali nesse artigo 482 da CLT, Licença, tá? professora, Então, oi, desculpa cortar. Tem uns alunos que tá tentando entrar na aula, precisando do aceite. eu não estou vendo aqui. Outra coisa, qual que é o artigo do CLT?
É 482. 482. Obrigado. Para mim não está aparecendo mais um pedido. Um pedido? É. Estou falando no grupo Pede para lá. eles logarem de novo, por Uhum. favor. Beleza, então. Tá? Obrigado, professora. Vamos esperar um pouquinho, então. Vamos ver se eles entram. Aqui não está aparecendo mais, não. Não está chegando mais nada. Será que eles entraram pelo link do WhatsApp? Acredito que sim, prof. Vocês entraram pelo link do WhatsApp? Eu sim. Não está chegando nenhum pedido aqui para mim, não. Não está. Quem que está tentando entrar? Gente, não chegou nada aqui, não. Maria Daniela e Vitória Borges, não chegou. Pode prosseguir, professora. Tá. Bom, então vamos lá. O artigo 482, gente, diz lá assim, que constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, ou seja, o empregador vai dispensar o empregado quando esse empregado, ele, por exemplo, fizer alguma coisa que está descrita aqui nesse rol, tá? Ato de improbidade é o primeiro, aí tem lá um rol completo. Eu vou falar aí para vocês, um por um, para vocês entenderem o que significa isso, tá? Gente, o ato de improbidade. Quando vocês pensarem em improbidade, vocês vão lembrar sempre assim, nossa, eu ouço tanto falar em improbidade administrativa, eu leio ele no jornal. O que é improbidade? Vocês têm que lembrar assim, gente, que a improbidade ele está sempre ligado com uma má-fé, tá? Do empregado, tá? Quando ele ocasionar algum prejuízo para o empregador. Tá? Então, vocês vão ter que analisar o caso concreto e daí tentar inserir a improbidade ali naquele caso, quando ele causar algum prejuízo, tá? Roubar, alguma coisa nesse sentido, tá? Bom, temos a incontinência de conduta. A incontinência de conduta, assim, é bem grave também, tá? Ocasiona essa quebra do contrato de trabalho. Ele é um ato realizado pelo empregado. O que quer dizer isso? Ele está ligado, gente, ele tem um cunho sexual, tá? É aquele empregado que está lá na empresa, ele está assistindo site de filme pornô, ele acessa os sites de pornografia no celular, ele fica mandando mensagens pornográficas para os colegas, no grupo do trabalho. Então, sempre que falar em incontinência de conduta, vocês lembram que é de natureza sexual, tá? Aquele empregado que não confundam isso, entendam bem, não confundam incontinência de conduta, tá? Com assédio sexual. São coisas diferentes. A incontinência de conduta é aquele engraçadinho, o piadista lá da empresa, que só fala em sexo, por exemplo, tá? Isso é uma incontinência de conduta, também pode ocasionar aí uma justa causa. Gente, as meninas não conseguiram entrar aqui ainda, não recebi o convite delas. Tá? Bom, nós temos um mau procedimento, muita gente não entende do mau procedimento, também é uma coisa que confunde um pouquinho. Por quê, gente? Porque o mau procedimento quer dizer que é um mau comportamento, tá? Mas o mau procedimento, ele também é muito, muito subjetivo, tá? Existem aí dois tipos de atitude que a gente pode aí fazer uma analogia com o mau procedimento,
tá? Uma delas é quando o empregado ele utiliza as redes sociais, gente, para difamar, para falar mal da empresa, tá? Ele trabalha. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa e eu vou reclamar dessa empresa lá no meu Facebook ou lá no meu Instagram, tá? Isso é um mau procedimento. Isso pode ocasionar uma justa causa, tá? E outra coisa que a gente também vê como um procedimento, vamos supor, lá no shopping, está acontecendo uma briga dentro de uma loja e o segurança, ao invés de ir lá, apartar essa briga e dar todo o suporte, ele simplesmente abandona o posto de trabalho, mas nem saber. Ah, isso também é um mau procedimento, tá? Então, isso não tem uma definição na CLT do mau procedimento, mas a gente analisando ali o comportamento do funcionário, a gente pode sim fazer essa ligação com o mau procedimento, quando não se enquadrar nas outras, tá? Bom, a negociação habitual por conta própria, gente, isso é muito grave também, tá? Por quê? Porque a primeira atitude, né, grave aí dessa negociação habitual, gente, é uma negociação dentro do ambiente laboral, ou seja, você trabalha lá naquele ambiente e aí você fica negociando, tá? Por conta própria, sem a permissão do seu empregador, tá? Prejudicou o seu serviço, por exemplo, você trabalha numa empresa e você leva lá as suas sacolas para você vender alguns produtos do Paraguai. Não pode, tá? O empregador ele tem que saber e ele não vai permitir isso também, né? Empresa séria não vai permitir isso, tá? E é nessa negociação habitual por conta própria ou alheia, gente, sem a permissão, né, do empregador, ela tem que, às vezes, ela causa uma concorrência com o próprio negócio. Então, se você está dentro de uma empresa de computação, por exemplo, e você traz coisas do Paraguai para vender ali, mas você pega o dinheiro para você, também é um motivo de justa causa, tá? Porque você é um concorrente ali da empresa onde você trabalha. Você não pode fazer esse tipo de atitude, senão você vai ser mandado embora, tá? Bom, temos outra também que é a condenação criminal do empregado, gente. Então, quando o empregado ele é dispensado por ir preso e ele lá permanecer, tá, sem poder prestar o serviço ao empregador, ele também é um motivo de justa causa. A desídia, gente. A desídia é quando aquele empregado ele tem má vontade, ele é negligente, ele é imprudente, ele não tem interesse. Isso também é motivo para justa causa, tá? O empregador pode mandar embora sem titubear, tá? Que ele está dando prejuízo para o empregador. A embriaguez habitual, gente, em serviço, é que eu quero que vocês prestem muita atenção. A gente fala assim de embriaguez. O que seria essa embriaguez habitual ou em serviço? É aquela pessoa que está ali, ele vai almoçar, ele toma uma cerveja, ele chega um pouco embriagado, acima do limite, né? Permitido ali, tá? Mas nós temos que pensar o seguinte: existem pessoas que têm problemas com o alcoolismo, tá? Então, muito cuidado. O empregador ele tem que ter muito cuidado para dispensar o empregado que bebe todo dia, porque esse empregado ele pode ser alcoólatra, tá? E se ele dispensar esse empregado, alcoólatra, comprovadamente alcoólatra, ele vai ter que reintegrar esse empregado no posto de trabalho ou indenizar esse empregado, tá? Porque essa doença é tida como esse empregado, ele não pode ser dispensado, porque ele é tido como uma doença. Esse empregado ele pode pedir, inclusive, um auxílio-doença por embriaguez, tá? Inclusive, o trabalho ele pode ser um fator de concausa para essa embriaguez. Se é um empregado, como o nosso colega ali perguntou, né, sobre essa questão de indenização e tal, se o empregado se sentir pressionado, se ele for uma pessoa depressiva, se ele trabalha num posto, né, numa função onde exigem muito da capacidade psicológica dele, ele pode sim piorar esse alcoolismo aí, pode ser considerado uma doença do trabalho. Vocês vejam bem como ser empregador não é tão fácil assim, mandar embora também, principalmente essas pessoas que sofrem esse tipo de doença, né? É um vício, né? É um vício no álcool. Ele depois ter que indenizar esse empregador ou até mesmo reintegrá-lo no seu ambiente de trabalho, tá? Então, muito cuidado com isso. Professor, Oi. com licença. Nesse mesmo exemplo que você deu aí
do empregado alcoólatra, né, é comprovado que ele tem essa doença. Mas Uhum. e se no posto de trabalho dele, o fato dele ir alterado, levar risco de morte para outros funcionários, o empregador não pode mandar ele embora? Pode, pode mandar ele Sem embora sem sim. precisar sem ter que pagar essa indenização É, ou aí vai depender do caso concreto, porque o alcoolismo ele é tratado hoje como doença, tá? sim, Se ele é uma pessoa que ele, por exemplo, não tem laudos de alcoolismo, não tem atestados, não faz tratamento para isso, se ele bebe porque ele gosta, não tem aquela, não tem a abstinência, tá, do álcool, e o empregador mandar ele embora porque ele põe em risco tanto a vida dele como a vida de terceiros, pode ser mandado embora por justa causa, sim, tá? Sem problema nenhum. Aí, se ele se intitular como alcoólatra, ele vai discutir isso lá na Justiça do Trabalho, tá? Ele vai ter que fazer consultas, ele vai ter que comprovar que ele é um alcoólatra e que, inclusive vai ter que frequentar, né, Alcoólicos Anônimos, enfim, ele vai ter que fazer prova disso aí. Mandado embora, e que ele sofre dessa doença, que essa despedida dele aí, né, é injusta, porque ele é um alcoólatra, tá? Pode mas acontecer isso também, gente, com pessoas que fazem uso de entorpecentes, sim. tá? Mas mesmo se caso ele tiver toda essa comprovação, participar de reuniões do Alcoólicos Anônimos, tiver laudos médicos, perícia, tal, comprovando que ele é alcoólatra, mas Uhum. mesmo assim ele gerar risco à empresa, aos funcionários, a empresa é obrigada a manter ele como empregado? Gente, então, aí vai depender também do caso concreto. Geralmente eles mandam reintegrar, mas aí o empregado tem que comprovar que ele está se tratando, tá? Aí é o empregado que vai ter que fazer prova de que ele está se tratando, de que ele está se medicando, de que ele está, né, fazendo terapia, está indo no Alcoólicos Anônimos. Aí entra o poder aí de fiscalização do empregador, tá? Ele vai pedir ali mensalmente ou de 2, 3 meses, ele vai pedir os exames, tá? Isso aí tudo vai depender do caso concreto, tá? Mas eu já vi casos, sim, que o empregado colocou em risco vida de terceiros e ele foi reintegrado. Só que ele foi reintegrado e ele se propôs, né, a tratar essa doença e depois correu tudo bem. Ele continuou lá no emprego, tal, porque ele tem daí aquele período de estabilidade. Aí depois vai do empregador, se ele, depois de passado o período de estabilidade, depois do tratamento, né, quando ele não mais estiver sob os efeitos do álcool, passado esse período de estabilidade, o empregador pode dispensar ele, aí dispensa sem justa causa, paga as verbas trabalhistas, tudo certinho. Mas a justa causa, ela vai ser configurada quando? Quando esse empregado, quando o empregador perceber que esse empregado, ou seus colegas perceberem que esse empregado sempre chega, né, embriagado, ou durante ali o meio do expediente, ele sai, vai fazer uma entrega e para no bar e toma uma cerveja, tá? Aí vão lá encaminhar isso aí lá para o empregador, para o RH, sei lá para onde, né? Se tiver RH empresa, se não tiver, para o próprio empregador, e eles vão analisar e ele pode sim ser despedido por justa causa, tá? Aí depois, se ele quiser discutir se ele é alcoólatra ou não, aí depois é outro assunto, tá? Bom, já falamos da embriaguez. Aí tem a violação do segredo da empresa, gente. Já fala ali, né? Violação, ou seja, quando o empregado ele fala